Midianita, julgamento. E o povo de Israel, eles largaram a Deus. Eles deixaram de ser espiritual e passaram a ser carnal. Uma vez Moisés falou assim, Oxalá, que uma vez, irmão, Moisés fez um culto no deserto, e o culto foi uma vez. A glória de Deus encheu, e aí tinha dois camaradas, chamavam Eldade e Medade. Esses dois camaradas, quando todo mundo foi para casa, acabou o culto desse cara, glória a Deus, glória a Deus. Eles ficaram animados mais. O Espírito, sabe como que era naquela época? Deus pegava o Espírito de Moisés, presta atenção, porque isso é importante também, tá? Deus pegava o Espírito que estava de Moisés e colocava nos anciãos, colocava naqueles homens. Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo era por medida, hoje não. Hoje não tem esse negócio de pegar o Espírito de Schmidt, o Espírito Santo está em mim e jogar em você. Não, Deus manda direto. Jesus abriu o véu, Jesus rasgou o véu, abriu o caminho. É por isso que ele disse que para os seus discípulos, dizendo que ia vir do céu um poder sobre eles, através do Espírito Santo, eles iam ser revestidos, iam ser batizados para ser testemunhas. Então acompanhe comigo para você entender. O povo de Israel, porque estava vivendo na carne, porque estava fazendo o que não agradava a Deus, o inimigo começou a tentar enrolar em cima deles. Meu irmão, existe uma luta muito grande. É por causa dessa luta que você tem necessidade de estar cultuando a Deus. Que você tem necessidade de estar buscando revestimento de poder. Porque essa luta não é fácil. A guerra que eles encararam ali não era fácil, porque o inimigo não deixava eles prosperar. Abre aí a sua Bíblia comigo em Gálatas, só para você entender. Para você entender o que a Bíblia vai nos ensinar no Novo Testamento. O que a Bíblia vai nos mostrar acerca disso. Porque há uma luta, há uma guerra muito grande. Se alguém disser para você assim, não, eu sou todo espiritual, eu nada, Deus não vai pra cá, é mentiroso, você vai ver aqui, nós vamos falar aqui, porque nós só vamos livrar, irmão, da carne quando nós chegarmos no céu. O crente carnal, irmão, vai pular carnaval. O crente carnal, ele vai fazer um monte de coisa que agrada o mundo, porque o mundo agrada a carne. Então presta atenção aqui para você entender. Gálatas, depois nós vamos voltar em Romanos, para você entender aqui, para você aprender direitinho o que Deus quer te ensinar aqui nessa noite, para você não perder a sua bênção, para você não ser surpreendido pelo inimigo. Gálatas capítulo 5. Versículo 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, rebelações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Então, meu irmão, quando você está dominado pelo seu sentimento carnal, o diabo vai deitar e rolar. O diabo vai deitar e rolar. E ele vai vir contra você, como os midianitas iam contra Israel. É a única forma dele mexer com o crente. É a única forma dele mexer com o servo de Deus. É se o crente der brecha para ele.
A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. A Bíblia diz assim: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Aí tem que fazer a carne é fraca. A Bíblia fala disso no Espírito que vivifica. Olha aí, Gálatas mesmo, capítulo 6. Olha aí, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, a carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, o Espírito ceifará a vida eterna. Olha que forte, irmão.